O nosso grupo é composto por Alicia Gomes, Camila Mota, Eduarda Guerra, Gabriel Almeida, Letícia Moretti e Tainara Freitas. E nós vamos apresentar a análise urbana baseada nas teorias de Colin Rowe, Jane Jacobs e Kevin Lynch. A área escolhida para a análise é a região nordeste da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela engloba, entre outros bairros, o Parque Guarani, Vivendas da Serra, Bandeirantes e Granjas Betânia. É uma região predominantemente residencial intercalada com pequenos comércios. É conhecida por concentrar os bairros onde ocorrem exames de motorista na cidade, o que atrai muitos olhares e movimento para a área em questão. Segundo dados do IBGE, temos que a região conta com 493 hectares, 13 mil habitantes e um crescimento relativo de 24%. As residências são multi- e unifamiliares, o uso da área é misto e o nível econômico classes C, D e E, o saneamento básico precário. Colin Rowe é classificado como contextualista. Considera a adaptação e a integração fundamentais para a construção nas cidades. Esse pensamento vem de encontro com o modernismo, pois ele considera as arquiteturas como elementos independentes e isolados. No livro College City, publicado em 1978, Colin Rowe e Fred Koerter elaboram uma das teorias urbanas mais influentes do pós-guerra nos Estados Unidos. Os autores criticam sobre as promessas da arquitetura moderna em relação ao pouco que ela consegue alcançar. Após isso, ele começa a propor a conciliação entre os pontos positivos de uma cidade moderna projetada com a cidade tradicional. A cidade é uma espécie de colagem com sobreposições de figura e fundo. Acontece a comparação de cidade moderna e cidade tradicional. O bairro Bandeirantes foi escolhido para aplicar a teoria de Colin Rowe, interligado por ruas e vias. Os edifícios se instalaram entre os morros que cercam a região. No mapa aproximado, é possível observar elementos primários como quadras, lotes, ruas e praça. A circunferência onde se encontra a igreja Santa Cruz liga as demais vias. É possível observar poucas construções com afastamento frontal. Outra característica observada são os poucos edifícios totalmente comerciais e sim interligados a residências. Os edifícios possuem pouca variação na altura, geralmente até 3 pavimentos, garantindo boa visibilidade. No mapa a seguir, marcado em rosa, temos edifícios comerciais, além de igrejas. As ruas principais também estão marcadas em rosa, onde acontece o comércio interligado com residência. As demais áreas são residências. A região destacada em verde representa as áreas de vazios urbanos, devido às matas e topografia acidentada. As residências se instalaram no local através dessas características. Este é o diagrama de Nolli, relação de branco versus preto, acumulação de sólidos em um vazio não manipulado. Em preto, os cheios, residências e comércio. Em branco, os vazios do espaço, como ruas ou lotes não ocupados. Os pensamentos de Jane Jacobs se baseiam na ideia de uma cidade ativa, viva, com movimento, segurança e olhos nas ruas. Levanta preocupações em relação ao uso das calçadas, a presença de pessoas nas calçadas e ruas é que as tornam seguras. Uso misto para que as ruas estejam constantemente ativas, os bairros devem ser conformados por elementos distintos, ou seja, ter usos variados capazes de atrair pessoas. Uso dos parques urbanos, incentivando a integração e a convivência entre as pessoas. Desenvolvimento de quadras curtas. Isso faz com que uma maior diversidade de serviços seja concentrada em um espaço menor. Necessidade de prédios antigos, na tentativa de buscar o equilíbrio do bairro, tanto economicamente quanto no que se refere à identidade do mesmo. Necessidade de concentração. Os bairros necessitam de alta concentração de pessoas, e essas densidades, altas ou baixas, na cidade têm uma relação direta com a diversidade de usos existentes nela. Podemos, então, concluir que todas as propostas de Jane Jacobs se entrelaçam e são dependentes umas das outras, e todas elas são focadas no pedestre e seu uso do espaço urbano. Com esse propósito, escolhemos o bairro Bandeirantes para analisar.
Os usos principais são aqueles que por si só atraem pessoas a um lugar específico, como, por exemplo, escritórios, comércios e moradias. No entanto, um uso principal isolado pode ter um caráter ineficiente, uma vez que, mesmo promovendo a atração de pessoas, não promoverá grandes avanços. Por outro lado, a soma e associação efetiva de usos principais é capaz de atrair pessoas para as ruas, oferecendo a economia, promovendo um ambiente fértil para a diversidade derivada. O termo diversidade derivada é usado para designar empreendimentos que surgem em consequência de usos principais com a finalidade de amparar os indivíduos que estão em busca de tais usos. Porém, se a diversidade crescer e tomar proporções muito grandes, ela se tornará um uso principal capaz de absorver público em sua utilização. Uma frase de Jane Jacobs que descreve o que foi dito no slide anterior é: nas suas ruas prósperas, as pessoas devem aparecer em horários diversificados. A defesa das quadras curtas se sustenta uma vez que elas são capazes de promover a segurança dos bairros, além de conseguirem agrupar ainda mais o comércio em trechos menores que vão se comunicando. As vizinhanças isoladas, separadas, têm de tudo para serem desassistidas pela população. A defesa da necessidade de prédios antigos surge para buscar o equilíbrio de bairros, tanto economicamente quanto no que se refere à identidade do mesmo. Segundo Jacobs, a utilidade do antigo não é uma questão pura e simples de excelência ou de charme arquitetônico. A idade das construções é muito relativa e varia conforme a sua conveniência e utilidade. Em um local que possui vitalidade, não existem edificações tão velhas a ponto de não serem preservadas por quem tem esse poder. Analisamos a igreja Santa Cruz, portanto, como exemplo de edifício conservado, dada sua importância simbólica e valor atribuído pela comunidade. Jane Jacobs defende que os bairros necessitam de alta concentração de pessoas, sejam quais forem os propósitos da mesma estarem ali, inclusive o propósito da moradia. No entanto, as altas e baixas densidades na cidade têm uma relação direta com a diversidade de usos existentes. Teoria de Kevin Lynch, a imagem da cidade, 1960. Kevin Lynch divide a imagem da cidade em 5 tópicos, que são vias, bairros, marcos, limites e pontos nodais. Utilizando a teoria de Kevin Lynch, iremos fazer uma análise do bairro Bandeirantes, conforme a imagem a seguir. Para a via, a gente tem uma delimitação importante, que é a Rua Paracatu, que corta o bairro todo e o interliga aos outros bairros. O limite do bairro é demarcado pela morfologia do terreno, entre vales e a Rua Paracatu à direita e a vegetação, como você pode ver na vista da Rua Paracatu e o seu relevo. O bairro Bandeirantes faz divisa com o Parque Guarani, Vivendas da Serra e Santa Paula, conforme pode ver aqui no mapa com a área demarcada. A interseção das ruas criam pontos nodais no bairro, conforme pode ver um exemplo da vista da Rua Sargento Cunha, no mapa. Localizada num ponto nodal, a paróquia torna-se um marco com sua arquitetura distinta das demais do bairro, conforme pode ver uma imagem da vista da paróquia delimitada aqui no mapa. Conclusão: problemas, potencialidades e masterplan. Problemas: ausência de parques urbanos, predomínio de comércio com funcionamento diurno, condições precárias de calçadas, algumas quadras extensas, crescimento do bairro sem limites. Potencialidades: área do bairro com capacidade de extensão e crescimento, uso misto, região valorizada pelos exames de motorista, região propícia para o comércio local. Masterplan: elaboração de parques urbanos e áreas públicas de lazer, investimento na área com comércios noturnos, garantindo movimento em outros horários do dia, melhoria nas calçadas, proposta de aproveitamento do comércio local e o crescimento desse, de forma que atenda tanto às necessidades do bairro quanto daqueles ao seu redor. Proposta de Masterplan: criar terminal rodoviário com opção de 2 rotas, de forma que um fosse no centro, ao bairro Santa Paula, e o outro fosse uma rota que circulasse entre os bairros da região. Conforme a seguir, a gente tem aqui uma legenda e a opção aqui no mapa ao lado. A segunda proposta seria o centro comercial ou um shopping no ponto nodal entre os bairros, a fim de suprir algumas necessidades de lazer, conforme a imagem ao lado. E para finalizar, uma proposta de praça em áreas verdes e pontos nodais de cada bairro e um centro hospitalar que atendesse em todos os bairros ao redor.